Voltamos com o Central do Esporte, agora conosco o nosso convidado Guilherme Rui, coordenador das categorias de base. Tudo bem, Guilherme? Tudo certo. Do Novo Horizonte, né? Exatamente. Deixei no vácuo aqui. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Central do Esporte. A gente vira e mexe toda semana, a gente dá notícia como vai o Sub-13, o Sub-15. Hoje a gente tem a honra de receber o Guilherme e saber como funciona todo esse trabalho das categorias de base. Como é que está a situação do Novo Horizonte hoje nas competições Sub-13 e Sub-15 no estadual? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente estar falando um pouquinho sobre o projeto Novo Horizonte aqui no Central do Esporte, né? E a gente está num período de remarcação dos jogos, né? As chuvas que nos castigaram nos últimos dias aí inviabilizaram os jogos no final de semana, então a gente está remarcando alguns jogos porque nós temos até o dia 31 para encerrar o segundo turno do Gauchão no Oligaf. E eu digo 31 de encerrar 6 categorias, então nós temos aí, se eu não me engano, 15 jogos para fazer até o dia 31. São jogos. Qual a palavra dos meninos? Bom, Guilherme, todo mundo conhece Novo Horizonte, né, cara? Guilherme, meu amigo, a gente tá sempre conversando. Nós, para fazer um resgate rapidinho dos telespectadores que não conhecem o Novo Horizonte, né? Começou lá em 97 como uma escolinha, né, de futebol, se consolidando hoje, teve uma parceria com o Inter de Santa Maria, se consolidou hoje como uma das principais equipes das categorias de base do Rio Grande do Sul, e há 2 anos tem uma parceria com o Inter de Porto Alegre, né? Hoje nós temos, tu vai falar um pouco mais aí, 10 atletas, mais até, lá no Inter de Porto Alegre, saíram de Santa Maria. Hoje o Novo Horizonte, o foco está bem claro para vocês, né? É a formação de atletas, é transformar esses meninos em atletas profissionais no futuro, né, cara? Eu acho que tu falou tudo, né? A gente começou com a ideia de recreação, uma equipe para jogar, para reunir os amigos, né? Foi lá em 1997 e deu certo, porque a gente cultiva essas amizades até hoje, aquele grupo que começou o Novo Horizonte, né? E só que a coisa foi crescendo devagarinho, da mesma forma que até hoje continua evoluindo, passos curtos, mas passos bem firmes, né? E a gente acabou mostrando resultado, acabamos fazendo equipes sempre bem competitivas, entramos no primeiro ano estadual, tivemos uma campanha super bacana, enfrentamos o Inter de Porto Alegre, que hoje está o Nilmar jogando aí, tinha sido campeão da Copa Nike naquele ano, e a gente viu que a gente não estava tão longe naquele ano. Então vamos tentar investir um pouquinho mais, vamos tentar levar um pouquinho mais a sério. Então a gente acabou se organizando, os ex-atletas acabaram se formando, hoje o Novo Horizonte é formado em todo o corpo técnico, 90% por ex-atletas, no meu caso sou um ex-atleta, né? Guilherme Toqueto, entre os outros, Marcelo, entre outros que estão hoje participando, né? O nosso fisioterapeuta é um ex-atleta também, agora foi embora, nos abandonou. Felipe foi concursado, passou num concurso, então, além da formação de atletas, a gente acaba fazendo hoje em dia, dando oportunidade para os profissionais começar uma primeira prática ali dentro do Novo Horizonte, né? Aqueles que querem direcionar para a área do esporte. E com isso a gente acabou fazendo uma parceria, se não me engano, em 2001, 2002, com o Inter de Santa Maria, e deu muito certo, porque naquele ano, no primeiro ano de parceria, o corpo profissional de atletas, no plantel de 30 atletas, 18 atletas eram oriundos das categorias de base, né? E isso mostra que Santa Maria tem potencial e a gente, depois por desencontros, acabou seguindo o nosso caminho, né? Hoje mantemos uma boa relação com o pessoal do Inter SM, com o pessoal do Rio Grandense, que também estão se reestruturando, fazendo um trabalho bem legal. Mas a gente acabou seguindo o nosso caminho, como tu mesmo falou, a gente focou que a nossa formação vai de sub-10 a sub-15. Que é onde a gente tem a concepção que a gente consegue mudar o atleta e formar o atleta no molde que a gente quer, né? E além dos resultados, a nossa captação hoje é muito forte, a gente capta atletas em mais de 20 cidades do estado, né? Isso aí nos fortalece as equipes e chamou a atenção do Inter, do Grêmio, mas por um acerto pré-acordado, a gente acabou optando pelo Internacional de Porto Alegre e hoje a gente tem essa parceria firmada, temos 10 atletas no Internacional, e em torno de 8 atletas pré-aprovados já para ir morar, de repente, o ano que vem lá em Porto Alegre. Explica como é que funciona aquilo que a gente conversava um pouquinho antes desse bloco da entrevista. Os atletas, primeiramente, passam pelo Internacional, caso eles não aproveitem, aí eles podem firmar contrato com outros clubes, né? Exatamente. Nossa ideia é... A prioridade é o Inter, perguntar qual é o foco do Novo Horizonte, como o Diogo falou agora há pouco, é formação. Nós temos que encaminhar esses atletas, dar oportunidade para esses atletas, né? E só que hoje eles têm que passar pelo Internacional Porto Alegre. Contratualmente, a parceria exige que o atleta do Novo Horizonte passe pelo... Na verdade, os atletas do Novo Horizonte são do Internacional Porto Alegre.
Né? Tanto que vários esse ano passam por períodos de monitoramento. Exatamente. Né? Vários esse ano foram a Porto Alegre, passam uma semana acompanhados por ti, né? Vão na segunda até sexta-feira, são avaliados e retornam, e aí vai abrindo para o ano que vem, já deve ter mais lá, né, Guilherme? Como é o monitoramento, né? Funciona para isso, além do Internacional conhecer os atletas, passar uma semana de treinamento no grupo principal, eles não vão como teste, eles vão como grupo principal, né? Porque lá, o Internacional, quem acompanha, chega meninos de todo o Brasil todos os dias. É muita gente, competitividade é muito grande. Mas esses atletas passam um período de monitoramento, vem uma avaliação, e nessa avaliação a gente vê os pontos positivos, a gente trabalha, fortalece os pontos positivos e corrige os pontos negativos para numa eventual próxima ida eles já irem para ficar. Então, e como é que funciona no Novo Horizonte, Guilherme, esse processo de observação dos atletas, também essa peneira que o clube faz e captação também, os próximos trabalhos a seguir? Bom, a gente... Falou hoje que fazem 20 cidades e tem, podemos dizer, olheiros do clube, né? Na verdade, a gente está fazendo uma coisa que o futebol gaúcho hoje está aprendendo a fazer, né? Que é valorizar os profissionais que realmente trabalham. Antigamente vinha Grêmio, vinha Inter e roubava o atleta. Hoje não, hoje o Inter vem e propõe uma parceria para o Novo Horizonte. O Grêmio está indo e está propondo parceria para clubes. Está uma guerra muito grande. Do mesmo jeito que nós somos parceiros do Inter, o Grêmio tem vários parceiros no estado. Então, guerra a gente ganha marcando território, né? E como nós, como os parceiros do Inter, e do nosso interesse também a captação, a gente acaba fazendo essas parcerias com cidades do interior, próximo a Santa Maria, né? Que não esteja uma logística muito afastada, então que facilite esse transporte para Santa Maria. Então, a gente tem parcerias com esses professores, que são os verdadeiros formadores, aqueles que descobrem o guri lá na escola, o atleta lá na escola, que trabalha com ele, que mantém o vínculo, que forma ele, né? E daí a gente consegue trazer e cada vez mais firmar essas parcerias. E como é que funciona essa logística, perdão, Diogo, como é que funciona essa logística em termos dos atletas que vêm de outras cidades, eles têm onde ficar em Santa Maria, questão de alimentação, ou eles vêm todo dia e voltam, como é que funciona? Como é que se diz, uma dificuldade que a gente tem, por a gente não ter alojamento, né? Mas nós estamos nos estruturando para isso. Em breve teremos uma estrutura para acolher um número que a gente considera baixo ainda, mas que 30 atletas, né? Então nós estamos trabalhando nessa questão, mas também não é uma prioridade no momento, porque a alternativa que a gente achou soluciona esses problemas. Então, como a gente não consegue, tem toda a questão da escolar, que eles têm, e a gente sempre deixa bem claro que a prioridade sempre é a escola, né? A gente exige muito dessa questão dos atletas, até porque a nossa faixa etária é 10 a 15 anos, né? É o período de iniciação. Então, a gente acaba fazendo... Os próprios atletas de Santa Maria colhem os atletas de fora. Então, os atletas de fora vêm na quinta-feira, treinam quinta, treinam sexta, fazem uma pronto sábado e vão para o jogo domingo. Então, a gente acaba, não é o ideal, mas eles acabam suprindo bem. Suprindo e tentando implantar um pouquinho do nosso sistema de formação aqui. Agora, Guilherme, a gente que acompanha, né, cara, eu seguidamente estou lá, ainda estou vendo que eles estão construindo mesmo ali alojamentos, que vai ter uma cabine para a imprensa ali, vai ter até uns petiscos para a galera. Eu ia dizer, tem que ter comida, viu? Já vou adiantar. Mas agora, voltando a falar sério, independente dessa questão, né, que é formar atletas, o Novo Horizonte não esquece de formar times competitivos, né, cara? A gente teve o ano passado o Sub-15, na qual tu treinavas ainda, foi campeão da Copa Coca-Cola, um torneio significativo a nível do Brasil, levou os meninos para o Egito, para a Argélia, para ser grandura na Copa do Mundo, e tem muito do que o teu pai, o seu Rui, prega, né, cara? Que é disciplina, o respeito e aquela consciência tática. A gente vê os meninos desde os 10 aos 15 anos mordendo, marcando e com uma leitura. O Novo Horizonte forma jogadores, mas é uma consequência aquele destaque individual, né? O Novo Horizonte também se destaca também por formar equipes competitivas, né, Guilherme? Exatamente. Na verdade, eu até estou sendo cobrado, porque nós trabalhamos numa linha que é a formação, né? E a partir do momento que captação e formação, a partir do momento que surge esse interesse, a gente tem que encaminhar o atleta. Automaticamente, quando a gente encaminha o atleta, nos enfraquece as equipes. Então, a gente não cobra dos técnicos a questão do resultado. Eu não sou cobrado, os meninos, os professores não são cobrados, né? Mas a gente quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Isso, por um outro lado, acaba nos estimulando a cada vez mais fortalecer a captação. Então a gente, se esse ano a gente tinha 20... Perder um aqui, vou lá buscar para recompor. Se a gente tinha 20 parceiros de outras cidades, a gente vai ter que ter 22, 23, 25 ano que vem.
para cada vez mais suprir essa perda aqui, que é uma perda entre aspas, né? Mas é complicado, né? Mas a gente está tentando também, inclusive não só o Novo Horizonte, a liga nossa, a Noligaf, que é a nova liga do futebol gaúcho, que é um campeonato elitizado, formado por 8 equipes consideradas de ponta, um campeonato formado pela dupla Grenal, acabar um pouquinho com essa mística de que o futebol é vinculado a resultado, né? O futebol de base não pode ser vinculado a resultado, e a gente está vendo isso aí lá na Europa, que o resultado não está no primeiro plano, né? O resultado, como tu mesmo falou, tem que ser uma consequência de uma boa formação, de uma boa captação. Como é que vocês lidam com a questão dos empresários? O contrato de jogador ele se estabelece a partir dos 16 anos e vocês formam jogadores até o sub-15, né? Como é que funciona? Vocês têm a parceria com o Internacional, mas nada impede que um procurador ou um empresário convença o jogador a não assinar contrato com o clube. Isso tem sido um dificultador ou vocês não enfrentam esse tipo de problema no momento? Enfrentamos mais já, mas pelo fato da gente ter o Internacional como suporte e os atletas serem encaminhados para o Internacional, hoje os empresários já dão um passo atrás, porque daqui a pouco os empresários sabem que os atletas são do Novo Horizonte e a gente não trabalha com esse vínculo a empresários, né? Porque na nossa concepção, um atleta que está indo para o Inter não precisa de empresário, porque lá ele tem todo o suporte, desde alimentação, moradia, tudo incluído, né? E quem só tem a perder com isso é o próprio Internacional, porque cada vez mais o atleta é fatiado, né? E quem perde com isso é o Internacional. Esse cuidado é mais da parte do Inter mesmo? É na parte do Inter, então fica tudo resguardado ao Internacional e o atleta quando chega lá no Inter tem todo esse suporte jurídico. Isso é uma discussão que hoje ela está cada vez mais acelerada. Tem um torneio em Alegrete, todo começo de ano, que é o IFPAM, que é atleta sub-14, né? E seguido da briga entre dirigente dos clubes, porque vai lá o dirigente de São Paulo seduz um jogador do Grêmio, do Inter, e acontece também o inverso, porque são jogadores que não têm um contrato firmado com os clubes, né? Isso é muito comum ainda nas categorias de base. Isso prejudica o trabalho de certa forma? Prejudica principalmente o atleta, né? Já aconteceu com alguns atletas nossos que se deslumbraram com promessas de empresários, e os empresários eles veem o interesse do atleta enquanto ele tem um interesse particular. A partir do momento que o atleta não está rendendo ou teve uma queda de rendimento, o empresário simplesmente tem mais 20 atletas para continuar investindo, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, mas eu estou falando dos empresários ruins, tem empresários que são muito bons, né, e que como é que se diz, eles participam da formação do atleta, eles investem no atleta da maneira correta, né? Então é uma coisa assim para se pensar, tá vindo a UEFA agora pressionou a FIFA para acabar com os direitos econômicos dos atletas, né? Vai estar em votação, mas a FIFA meio que já deu o veredito que vai ter 4, 5 anos para se adaptar à nova regra. Então eu não sei como é que vai ficar a situação dos empresários, né? Então os direitos econômicos a partir de 3, 4 anos que acabar esse período aí vai ficar 100% exclusivo do clube formador, né? Então os empresários vão dar um jeitinho brasileiro aqui. Mas é como eu te falei, assim, a questão nossa aqui, tem empresários que são bons e tem empresários que não enxergam o lado que é uma criança que está se formando, que tem que fazer do jeito correto, porque às vezes o atleta acaba se deslumbrando e até chegar no profissional tem muita estrada. Alguma ideia, algum projeto, Gui, sobre algumas categorias mais próximas, vamos dizer assim, do profissional, uma sub-17, uma sub-19, ou por até pela concorrência ser maior dentro e fora de campo, então acabou de citar para um atleta mais da cidade, o Novo Horizonte não dá atenção, de repente, a essas categorias antes do profissional? Cara, na verdade, eu acho que não seria essa questão. Eu acho que, como eu falei no início ali, é questão de estrutura mesmo. Né? Porque força no Novo Horizonte já mostrou. A gente trabalha com os pés no chão e a gente tenta abraçar o que a gente pode abraçar. E hoje a nossa capacidade de produção é de sub-10 a sub-15. A gente tem as escolinhas lá, como a gente estava conversando antes, a gente começa a preparação e daí já implantar a nossa metodologia de trabalho desde o sub-5. A metodologia é a nossa filosofia, né? Mas hoje a gente não dá um passo maior justamente porque a gente hoje não tem condições financeiras e estrutura para abraçar tantas categorias, porque são 6 categorias no estadual, né? É muitos jogos e muita competição. Guilherme, vocês têm um planejamento, uma ideia, daqui a 5, 10 anos o Novo Horizonte ter 20, 30, 50 atletas, não talvez vestindo a camisa do Inter, mas jogadores profissionais pelo Rio Grande do Sul afora, aí vocês têm uma meta de daqui a 10 anos, porque o caminho é esse, né? Eu vejo o Novo Horizonte daqui a
há alguns anos, eu ver os meninos que a gente acompanha aqui jogando na televisão. E ainda em cima disso, a satisfação também para vocês ver uns atletas num profissional. Usar um exemplo bem próximo, o Thiaguinho, né? Oriundo lá no Novo Horizonte e está com um contrato assinado para jogar a próxima divisão de acesso pelo Rio Grandense. Dá essa satisfação, esse orgulho, com certeza, um pessoal muito grande lá no Novo Horizonte. O próprio Gabriel São Martin, ano passado, participou do grupo do Badico, do Inter de Santa Maria, esse ano, na verdade, né? Cara, nossa gratificação é essa, né? É ver a meninada jogando aí e ver que nosso trabalho está dando certo, né? Claro que a gente hoje é reconhecido pelos resultados dentro de campo, né? E a gente não abre mão disso, e por isso que a gente cada vez mais a gente tenta formar equipes competitivas, mas o nosso sonho é daqui a pouco ver menino jogando em equipe de ponta aí, como foi o caso do Lucas Roja, né, que teve na beira ali para subir, jogou profissional, jogou a Copa Audi pelo Inter, mas não foi aproveitado de repente como poderia, né, a gente não sabe os motivos, né, mas esse é o nosso maior sonho mesmo, é ver os atletas a nível profissional e num clube grande, né, levando o nome de Santa Maria e mostrando que Santa Maria sempre teve potencial, né, e que agora a gente está tentando fazer um trabalho certo. Do que a gente tem aqui hoje, ali principalmente no Sub-15, né, que é a categoria mais avançada, Guilherme, muitos têm condições mesmo de se tornar jogadores profissionais. Eu venho destacando isso pelos jogos que eu vejo, a maturidade, a maneira que os meninos encaram até as próprias situações do jogo. Às vezes o jogo, quando está perdendo, está ganhando, manter a tranquilidade. Teve aquela disputa de pênaltis ali contra o Juventus de Teotônio. Eles mostram um amadurecimento que muitos ali caminham forte para se tornar mesmo jogadores profissionais, né, Guilherme? Exatamente, né? Isso aí daí também já entra um pouquinho na nossa metodologia de treinamento, né? Que é tentar passar um pouquinho dessa nova visão do futebol que hoje a gente apanhou muito nessa última Copa, né? E a gente tem que evoluir, a gente tem que aperfeiçoar. E quem acompanha nossos jogos vê que os nossos meninos têm atitude dentro do jogo, eles pensam o jogo, eles não enxergam só a bola, não se deslumbram só pela bola dentro do jogo. Então isso aí nos orgulha e a gente sabe que são meninos que daqui a pouco, como a gente estava falando, Rio Grandense, Interzinho, né? Eles têm que botar a gurizada para jogar, porque essa gurizada que está vindo, essa nova geração aí vai dar conta do recado com certeza. Guilherme, a gente está se aproximando, infelizmente, dos minutos finais da nossa entrevista, mas eu queria que tu falasse num panorama geral. A gente teve no fim de semana o acesso do Brasil de Pelotas à Série C do Campeonato Brasileiro e a gente vê Santa Maria numa situação bastante complicada, né? Os dois clubes na divisão de acesso já fizeram frente em competições maiores, mas faz algum tempo Santa Maria está na situação. Como é que tu enxerga esse trabalho da base do Brasil? Tu falou agora há pouco do fiasco que a gente fez na Copa do Mundo, a gente sente essa questão da formação dos jogadores. E o que tu acha que Santa Maria precisa? A gente só vê esse trabalho no Novo Horizonte, que hoje tem um vínculo com o clube de Porto Alegre. Mas a gente não vê em Santa Maria essa formação de jogadores para ficarem em Santa Maria diretamente, nos próprios clubes profissionais, que é o caso do Inter e do Rio Grandense. Como é que tu vê esse cenário hoje da formação de jogadores? Se a safra do Brasil realmente é ruim ou não está sendo bem trabalhado no sentido do garimpo desses atletas? E o que Santa Maria precisa fazer para, quem sabe, um dia a gente ter um grande representante, não só no futebol estadual, como numa competição nacional, assim como o Chapecoense hoje está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Eu não vou falar com propriedade porque eu não acompanhei toda a trajetória do Brasil e Pelotas. Vi agora que eles classificaram, né? São um dos 4 semifinalistas da Série D, né? Passaram para a Série C, garantiram acesso. Mas eu sei que eles trabalham com equipes sub-9, sub-19 e sub-17, né? Eu sei porque teve atletas nossos que estavam jogando lá. Mas eu acredito que Pelotas, lá o Brasil, tem um bom investimento, né? Que a nível profissional eu acho que o diferencial é a questão do investimento, a questão do dinheiro mesmo, né? E eu acho que eles conseguiram fazer uma equipe muito competitiva, muito forte, uma equipe de muita tradição, né? A torcida colabora. São vários fatores, eu acho, que tem muitos associados. Eu não sei se o Brasil de Pelotas não é o terceiro clube com o maior número de sócios do estado, né? Então eles conseguem captar recursos de várias formas, né? Que é uma dificuldade que Santa Maria encontra. Eu vejo pelo Novo Horizonte, né? A gente tem muitos apoiadores hoje, né? Muito pela repercussão, pela mídia que a gente teve, mas a gente encontrou muita dificuldade para até atingir esse patamar, né? E quando a gente fala em categoria de base, as cifras são diferentes dos profissionais, né? Então, o profissional exige dinheiro, exige investimento, só que exige um investimento a curto prazo. Em um ano tu tem que dar resultado. Então, daqui a pouco é um problema que Santa Maria enfrenta, né? Por não conseguir esse investimento, essa captação de recursos para um ano. Então, eu não vou dar um parecer porque eu não estou muito por dentro das situações dos clubes, né? Situação interna.
Mas eu acho que é um fator que influencia muito a questão da captação de recursos hoje para a gente fazer equipes bem competitivas. E equilibrar junto com os jovens, né, que estão subindo, né? Fechou? Tem mais uma rapidinho? A gente fechou, mas faz. Vamos fazer isso aí então, galera, te botar nessa saia justa, meu amigo. Jogou no Novo Horizonte até quando deu, né? Foi treinador, o ano passado conquistou o maior título do clube, né? Que foi o título da Copa Coca-Cola, mas esse ano é uma função diferente, cara. É por aí que tu vai seguir a tua trajetória, poderia seguir como treinador, de repente até te enfiar dentro do Inter, mas agora como coordenador, o que mudou? É isso aí que tu quer mesmo? Como é que vai ser o futuro teu, Guilherme Rui, dentro do Novo Horizonte? Bom, o Novo Horizonte, ele deu um salto, principalmente pela conquista da Copa Coca-Cola, né? E estava exigindo que alguém fizesse esse intermédio entre Novo Horizonte e Inter, né? E Novo Horizonte e alguns outros clubes que daqui a pouco vinham surgir. E é um ramo que eu sempre me interessei, né? Apesar de ser da formação da educação física, mas estou entrando no direito agora, vou fazer direito e quero me especializar na área desportiva mesmo, né? A gente precisa de alguém para fazer isso, para dar esse suporte, né? A gente não pode a todo tempo estar dependendo do Internacional que está lá em Porto Alegre, né? Então eu quero estar no meio, eu quero estar nessa área aí e junto fazer a questão da coordenação técnica, que é cada vez mais trazer visão de fora, né? Para a gente aprender e evoluir, a gente tem que ter a cabeça aberta para trazer o que está sendo bem feito fora para implantar dentro do Novo Horizonte. A gente não pode achar que está sempre tudo bom, tudo maravilha, que senão a gente para no tempo e não consegue evoluir mais. Guilherme, deixa um contato para a gente só para encerrar a entrevista. Quem quiser conhecer mais de perto o trabalho no Novo Horizonte, quem sabe amanhã depois tem um menino que deseja jogar, participar de alguma peneira, por gentileza, pode passar o contato? O Novo Horizonte está aberto o ano inteiro a avaliações, né? As avaliações do Novo Horizonte são feitas pela Escola de Futebol G2, que é um clube, como é que se diz, que faz o trabalho terceirizado de captação de atletas para o Novo Horizonte. E o ano inteiro a gente está captando atletas de sub-5, a partir de 5 anos até 15 anos de idade. Então o telefone para contato é 9999-9134, vai falar diretamente comigo, né? Ou com o professor Guilherme Toqueto, e a gente vai marcar, agendar uma avaliação para quem está interessado. Guilherme, parabéns pelo teu trabalho, obrigado por ter vindo do Central do Esporte. Prazer é todo meu e outras oportunidades que tiver, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre outros assuntos também, que vai ser muito bem-vindo para nós. Da mesma forma, as portas dos programas estão sempre abertos para o pessoal do Novo Horizonte, para o Esporte de Santa Maria. Agora vamos com a agenda do esporte aqui com a gurizada, vamos embora? Vamos lá. Dia 21 a 26 de outubro acontece o Brasileiro de Hipismo, em Orlândia, Rafael Kaiper, São né, Paulo. o santamarense vai estar participando. É na quinta-feira, dia 23, a ASH, Associação Santamarense de Handebol, volta a jogar pela Liga Nacional contra o São José aqui em Santa Maria. No domingo, dia 26 de outubro, mais uma partida da AVF pelo Campeonato Gaúcho de Vôlei Feminino. Comandados do professor Jean-Pierre Ávila, recebe o Bento Vôlei em Santa Maria. A Liga Nacional de Handebol tem outra partida da ASH, dessa vez contra o São Bernardo, também aqui na cidade. No domingo, Gaúcho de basquete, as equipes sub-17 e sub-14 do Corinthians voltam às quadras para enfrentar a Sojipa aqui em Santa Maria. Sexta-feira, dia 24, é dia de futsal sub-17, a SAF contra o América, time do Daniel Sachs. No sábado, também pelo estadual Gaúcho de futsal, o América recebe ou enfrenta o Arsenal em Não Me Toque. E ainda no sábado, pelo Sub-17 também, a Associação Amigos do Rio Grandense encara o Torino. Maravilha, bastantes atividades. A partir de quinta-feira, então, o Central do Esporte vai ficando por aqui, gurizada. Lembrando que você pode mandar sugestões pelo tvunifra.unifra.br, sugestões de entrevistados, de matérias, reportagens. Pode rever o nosso programa na íntegra no Unifra Online e também fragmentado por cada assunto no site do Esporte Sul. Quem quiser mais notícias do esporte, Diogo? Esportesul.com, lá tem notícias do esporte em geral da cidade. Esportesul.com, o esporte daqui é aqui, galera. Beleza, então. Gurizada, obrigado. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Voltamos na próxima semana. Tchau!